Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa e feito especialmente para você. E hoje nós teremos os seguintes destaques em nossa programação. O governo federal vai destinar 3 milhões de reais para os eventos dos empreendedores. Também estaremos falando sobre pets. Como fazer então aquele cadastro dos animais de estimação no Simpatinhas. E estaremos abordando também na parte turística brasileira Itapipoca, onde você tem natureza e cultura, tudo pertinho de você, nesta edição do Jornal Tele Brasil Notícias. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos a edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias falando do governo federal que vai liberar aí 3 milhões de reais para os empreendedores e seus eventos. Então, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação vai destinar o valor de 3 milhões de reais para a realização dos eventos voltado a dar o apoio aos empreendedores aqui no Brasil. Inclusive, os recursos serão disponibilizados por meio de uma chamada pública e as instituições inclusive poderão ser contempladas com até R$250 mil por eventos realizados. Vamos observar. Um dos grandes desafios da nossa política pública de ciência e tecnologia é exatamente aproximar a produção gerida pelas nossas universidades e institutos de pesquisa para se realizar em produtos e serviços e iniciativas dessa natureza vão nessa mesma direção. Então, ao lado do CNPq, lançar essa chamada pública, financiar eventos que promovam empreendedorismo e inovação, como já disse, faz parte desse esforço. É uma das iniciativas na direção de aproximação e de interseção da realização de produtos e serviços. Então, todos nós estamos acompanhando as transformações e a corrida tecnológica cada vez mais intensa, e elas são aceleradas, são impulsionadas por inovações disruptivas que estão moldando não só o presente como o futuro, e como a internet 5G, a inteligência artificial, também o desafio da robótica avançada, da biotecnologia, que estão redesenhando completamente as fronteiras do possível, Então, cabe a nós garantir que o nosso país esteja preparado para esse tempo. Vamos agora então falar do mercado de trabalho, uma preocupação de todos, Mas a nova geração está em busca então de uma oportunidade. E elas já cresceram, inclusive no ambiente de internet, de redes sociais, um ambiente, enfim, flexível, totalmente, E estão buscando a sua ocupação que tenham justamente esta flexibilidade, que envolve tecnologia, comunicação aberta e o espírito de empreendedor. Mas além disso também, será agora que as empresas estão preparadas ou prontas para esses novos talentos? É o que nós vamos observar nessa reportagem da TV Paraná Turismo. Para atrair e reter esses jovens, a companhia oferece horários flexíveis, ambiente dinâmico e descontraído. Tem um ambiente muito propício para criatividade, inovação, onde eles podem colocar as ideias deles e se sentirem confortáveis com isso também. De acordo com esse especialista em liderança multigeracional, a partir de 2030, mais da metade da massa de trabalho será composta pela geração Z, que já está transformando o universo corporativo. Então tem 3 principais características que marcam os Zoomers, ou seja, a geração Z. Primeiro, eles ficam pouco dentro de um mesmo CNPJ. O Z, ele fica olhando para a empresa como até um intercâmbio, algo que ele testa, sai e vai para um novo aprendizado. Um segundo item, ter as microaposentadorias, ou seja, não querem guardar dinheiro e aproveitar só no final da vida. Querem trabalhar um pouco, curtir os prazeres da vida, depois voltam para o trabalho e assim vão fragmentando essa jornada. E tem um terceiro motivo.
O dinheiro ele também é necessário, mas não é o primordial para alguém Z ficar dentro de uma empresa. E tem uma nova geração entrando agora no mercado de trabalho. Nascidos a partir de 2010, os jovens da geração Alfa são os primeiros a nascerem totalmente imersos no ambiente digital. Mas questionadores e em busca de autonomia, eles são os novos menores aprendizes do mundo corporativo. Ligados aos desafios, né, com as tecnologias, com as inovações tecnológicas. Então a gente entende que é muito bom trabalhar com eles porque eles vêm com uma disposição, com um ânimo, com vontade, ideias novas e eles querem mesmo mostrar isso, esse trabalho para nós, né? Líderes do futuro, o Eliabe e a Maria, fazem parte do time de menores aprendizes dessa empresa de transportes. E às vezes que a gente busca um trabalho muito, como posso dizer, administrativo, às vezes não tem a relação das pessoas, a gente acaba até perdendo desempenho, né? No trabalho. Eu acho que é muito importante ter um ambiente de trabalho bem descontraído, assim, bem divertido. Então, como eu falei, nem tudo muito sempre regradinho, certinho. E eu acho que os jovens também estão aí mais para isso. A gente que é do meio agora tecnológico, então trazer a tecnologia assim para o serviço, eu acho que é bem interessante a proposta e é isso que eu almejo assim para o meu futuro. Vamos também falar com as MEIs, você que é empresário. Olha, teve um crescimento de 35% no primeiro trimestre deste ano. O número de microempreendedores individuais, então, como dissemos, subiu aí 35% neste momento de primeiros 3 meses do ano. Já micro e pequenas empresas cresceram em torno de 28% em relação ao mesmo período do que aconteceu em 2024, o que representa mais empregos, arrecadação e inclusão no país. E é o que destaca o Sebrae, responsável por este levantamento que vamos mostrar a você. De janeiro a março deste ano, o país registrou a abertura de mais de 1.400.000 novos pequenos negócios, com os microempreendedores individuais correspondendo a quase 78% desse total. Para a especialista em governança corporativa, um avanço que se dá pela percepção da importância da formalização. Provavelmente a maior parte dessas empresas, desses microempreendedores individuais, eles já atuavam, só que ainda não de forma legal, de forma regularizada. Esse microempreendedor enxerga como benefício regularizar a sua atividade, poder emitir nota fiscal, ter acesso a crédito, a financiamento, se ele precisar. Então, é uma inclusão produtiva, uma inclusão econômica. Os estados com o maior número de novos pequenos negócios no período foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Já na comparação com o primeiro trimestre de 2024, os destaques ficam com Ceará, Piauí e Amazonas. Em relação aos setores da economia, o de serviços obteve o melhor desempenho em março, com quase 64% dos novos empreendimentos, seguido por comércio, indústria e construção. O espírito empreendedor mostra claramente o seu potencial. Para se ter uma ideia, no ano passado, 1.700.000 novos empregos, 1.300.000 originários das micro e pequenas empresas. Mas mais do que isso, no ano passado, foram criadas mais de 4.100.000 pequenas empresas, o que revela claramente esse potencial extraordinário da microeconomia brasileira. O que poderia muito beneficiar esse perfil de empresa é, sem dúvida nenhuma, a capacitação, ou seja, prepará-los para a gestão, prepará-los para um entendimento de finanças, do caixa da empresa, de como, de fato, conseguir ter uma escutativa com seu cliente, entender as dores do cliente, como pode auxiliar, como pode ajudar, como pode melhorar o serviço, como pode criar valor maior no serviço. Vamos agora também falar do empréstimo consignado. Exatamente. Então, as pessoas que já fizeram os empréstimos consignados já podem, a partir do dia 25 de abril, trocar essas dívidas por outras com juros mais baixos. E justamente é o crédito do trabalhador.
A regra vale também para quem já tem o contrato de crédito direto ao consumidor. Vamos observar mais detalhes nesta informação também para você. Só que essa troca da dívida pode ser feita apenas diretamente com o banco. Não pode ser feito por aquele aplicativo da carteira de trabalho. Também hoje entrou em vigor uma nova possibilidade. O trabalhador pode contratar esse crédito do trabalhador ou consignado CLT também por meio dos meios digitais dos bancos, então aplicativos e sites. Como é que funciona essa troca da dívida? A pessoa pode ir lá, contratar um consignado CLT e pegar esse valor todo e pagar a dívida anterior. Essa é a chamada troca da dívida. E até o dia 26 de julho tem que ser feita com juros mais baixos. Os bancos estão, por lei, obrigados a oferecer esses juros mais baixos. Agora, a partir do início do mês que vem, dia 6 de junho, o trabalhador pode fazer a portabilidade, que é pegar um empréstimo de um banco e levar para outro, e também com juros mais baixos. O Ministério do Trabalho estima que boa parte dos 120 bilhões de reais que as pessoas, os trabalhadores, têm nessas dívidas CDC ou empréstimos consignados, que boa parte migre para esse consignado CLT que tem juros mais baixos. A Febraban afirma que esse crédito entrou hoje com essas novas possibilidades em um novo patamar e que vai ser possível sim oferecer juros mais baixos do que os que estão sendo oferecidos hoje. Segundo a instituição, o CLT consignado está em torno de 3,5% de juros, altos, mas bem mais baixos do que os 6, 7% oferecidos em créditos pessoais. Segundo a Febraban, esses juros devem cair ainda mais conforme essa modalidade vai ganhando mais maturidade. Segundo o Ministério do Trabalho, até a tarde de ontem, 8 bilhões e 200 milhões de reais em crédito ao trabalhador já tinham sido direcionados, já tinham sido contratados, beneficiando mais de 1,5 milhão de trabalhadores. Muito bem, vamos falar agora então de saúde e daquela necessidade de médicos, né? Mas o Mais Médicos passou a contar com mais 407 profissionais médicos formados no exterior que começam a atuar aqui no Brasil no programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde. A chegada desses profissionais que passaram por formação vai fortalecer, de um outro lado, a atenção primária e também reduzir o tempo de espera por atendimento à população nas regiões onde há mais necessidade. Vamos observar. A presença dos médicos Mais Médicos reduziu internação, reduziu necessidade de encaminhamento para atendimento especializado, reduziu o custo para a área da saúde e uma alta taxa de aprovação da população. Agora, neste governo Lula, a gente está fazendo o dobro. Dobrou de tamanho Mais Médico. Quero agradecer muito a equipe multiprofissional da saúde da família, o pessoal da enfermagem, o pessoal da equipe multiprofissional que tem nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, educador físico, todos os profissionais, os agentes comunitários de saúde que estão acolhendo esses médicos do Mais Médicos. E o Mais Médicos vai nos ajudar a reduzir o tempo de espera para atendimento médico especializado também. Vamos também falar de energia elétrica, uma necessidade que todos nós temos. A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu implementar a bandeira tarifária amarela nas contas de energia do mês de maio de 2025. Com isso, os consumidores vão ter um custo de R$ 1,88 a cada 100 kW consumidos. Desde dezembro do ano passado, podemos observar que a bandeira tarifária permanecia verde. Isso está acontecendo por causa das condições favoráveis de geração de energia no país. Os detalhes você encontra no site da Agência Brasil. E o endereço é agenciabrasil.com.br. Vamos falar com você que busca adquirir um imóvel ou mesmo alugar um imóvel para a temporada no Rio de Janeiro, na praia de Peró. Confira maiores detalhes com Michel Romanelli, através do site romanelliimóveis.com.br. Palião Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palião Artesanatos, em novo endereço na rua Oiapoque, número no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256.
Vamos falar de saúde, mas com o trabalhador, aquele que é o cuidador domiciliar. Projeto de lei, então, que regulamenta a profissão do cuidador domiciliar está tramitando lá no Senado. Então, um estudo feito aí pelo SEBRAP mostra as marcas da desigualdade racial e também de gênero dentro do Brasil. As mulheres negras formam a maioria das cuidadoras domiciliares. E justamente por essa categoria não ser regulamentada no Brasil, a profissão se enquadra na categoria de trabalho doméstico. A regulamentação ajuda a ter clareza sobre a função deste cuidador doméstico e garantias também dos direitos dele, como jornada de trabalho, piso salarial. Por isso, o projeto de lei, inclusive, sobre o tema, está em tramitação no Senado. Vamos observar. As mulheres negras formam a maioria das cuidadoras domiciliares. A profissão ainda não é regulamentada no país e se encaixa na categoria do trabalho doméstico. Você tem o trabalho domiciliar de cuidado, por um lado. Você tem o trabalho de cuidado em instituições de longa permanência, em centros de apoio, os CAPs. Né? Então, são múltiplas as formas de trabalho de cuidado. E essa multiplicidade de formas que envolve um tipo particular de cuidado direto a pessoas que está descoberto, né? Que não tem uma regulação própria. A regulamentação ajuda a ter clareza sobre as funções do cuidador e a garantir direitos, como jornada de trabalho e piso salarial. Em 2019, o Congresso Nacional aprovou um projeto para regulamentar a profissão, que foi vetado pelo então presidente Jair Bolsonaro. Um novo projeto de lei que regulamenta o trabalho do cuidador está em tramitação no Senado. Quanto mais você chega para esse coração do trabalho de cuidado, aquele que é feito no corpo a corpo, dentro de casa, com o idoso dependente, com a criança menor, mais são mulheres, 9 em 10, e mais são negras. Piores são os rendimentos. Esse núcleo duro ele é fortemente marcado pela desigualdade de gênero e raça. Vamos também falar do imposto de renda, né? Erros na declaração podem levar a sua declaração à malha fina. A Receita Federal já recebeu mais de 13 milhões de declarações do imposto de renda. Desse total, 7% são retificações. Então é importante que na hora de preencher a declaração, o contribuinte precisa ficar atento às informações divulgadas pela Receita e também olhar bem de perto aos erros mais comuns cometidos ano a ano, para evitar a temida malha fina. Vamos observar esta orientação. Não é difícil achar quem tem dificuldades em preencher a declaração do imposto de renda. Na hora de preencher os formulários, né, que são várias páginas lá que você vai colocando o rendimento, né, despesa que você teve e o que você tem que declarar. Aí veio a surpresa. Depois, quando veio a declaração para mim que o meu CPF estava inadimplente, aí quando fui lá, cheguei, a surpresa que eu tinha que pagar algumas diferenças. Entre os erros mais comuns está confundir despesas médicas, que são gastos com exames, consultas, com gastos com outros profissionais, como nutricionistas, massagistas, que não são dedutíveis. Confundir despesas com educação, que são as mensalidades com escola, faculdade, com outros cursos, como inglês ou curso de informática. Mas existem erros muito mais simples e que também podem levar à malha fina. Erros de digitação na hora de preencher o documento. Outro erro frequente é na declaração dos dependentes. Só um dos responsáveis pode incluir, por exemplo, o pai ou a mãe, mas muitas vezes os dois declaram. Aí é malha fina. Além disso, esse dependente pode ter tido uma renda, como a de um estágio. Essa renda também tem de ser declarada. Por exemplo, ele recebeu R$800 por mês por um trabalho que ele fez, eventual. Se ele fizer essa declaração separada, ou seja, fora da declaração do pai dele, por exemplo, não teria tributação nenhuma. Se o pai continua mantendo ele como dependente, porque sabe que vai deduzir a parcela da pessoa dependente em si, mais o gasto que ele tem com educação, que ele gasta lá com uma faculdade, ele vai pagar 27 meses sobre R$800, não vai sobrar nada. A venda de imóveis também costuma confundir. Se eu tenho um único imóvel e o valor dele, eu faço uma operação até R$440 mil, eu não pago imposto,
mas eu tenho que declarar, tenho que demonstrar isso no programa. Se eu vendo um imóvel, mas na sequência, ou seja, no prazo de até 180 dias, eu adquiro outro imóvel, o que eu gastar na aquisição desse outro imóvel está isento. Outra falha comum é esquecer de declarar um ganho extra, como um trabalho temporário, aluguel de um imóvel e operações em bolsa. Se teve ganho, vai ter imposto. O mesmo vale para ganhos com previdência, especialmente na modalidade VGBL. As pessoas que fazem uma aplicação em VGBL, por exemplo, é porque eu entendo que ele deveria pensar que eu vou resgatar daqui a 20 anos. Mas, infelizmente, o que acontece é que quando você pede um emprego, precisa de dinheiro, você vai lá, bom, onde é que eu tenho dinheiro? Eu tenho aqui no plano, vou sacar. E aí ele vai sacando aos pouquinhos. Ele saca um pedaço, e esse pedacinho, ele vem o informe, ele tem que tributar. Só que às vezes ele esquece, porque não é uma coisa comum para ele. A declaração pré-preenchida pode ajudar, mas a recomendação é conferir os dados. Em todo caso, se houver erro, o contribuinte tem como corrigir até o dia 30 de maio. A Jéssica já pegou o jeito. É só baixar o aplicativo e fazer o lançamento da forma correta, então é super importante ver a forma que você lança para não ter problemas e não cair na malha fina. Eu nunca caí na malha fina porque eu sempre fiz os lançamentos corretamente. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda a questão da esposa que tem direito à ameação de crédito originada durante o casamento, mas só reconhecida depois. É uma decisão, então, da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que entende que uma esposa tem direito à ameação de crédito decorrente de pagamento a maior que foi reconhecido após a separação judicial. Vamos observar. Ex-esposa tem direito à ameação de crédito originado durante o casamento, mas que foi reconhecido depois da separação. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros do colegiado decidiram que uma mulher que se separou do marido tem direito à metade dos valores de um pagamento recebido a mais durante o casamento, mesmo que a diferença tenha sido reconhecida depois da separação. De acordo com o processo, a ex-esposa do falecido pediu a ameação de valores correspondentes aos expurgos inflacionários que incidiram sobre uma cédula de crédito rural relativa a um financiamento realizado na década de 1990, quando ainda eram casados em comunhão universal de bens. O Tribunal de Justiça do Tocantins reconheceu o direito à ameação desses valores. Em recurso ao STJ, o espólio argumentou que o direito à restituição só surgiu após a separação, o que, segundo eles, excluiria a ex-esposa da divisão do valor. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, explicou que no regime de comunhão universal, os bens adquiridos e as dívidas contraídas durante o casamento pertencem ao casal, mesmo que haja correção monetária reconhecida após a separação. Os ministros da terceira turma seguiram o voto da relatora, entendendo que não dividir o valor reclamado entre os cônjuges resultaria em enriquecimento sem causa. Assim, o recurso foi negado com o entendimento de que ambos têm direito à indenização pelos valores pagos a mais, porque a responsabilidade e o esforço comum no casamento justificam a divisão do crédito. Vamos agora então falar de saúde e do intestino. E preste bem atenção, porque o mau funcionamento do órgão pode causar estresse, ansiedade e até depressão. A ciência chega a considerar o órgão como o segundo cérebro, provada a importância para a nossa saúde e também para o bem-estar emocional. Vamos observar. A ciência já descobriu que o intestino tem um sistema nervoso próprio, com mais de 500 milhões de neurônios que operam em paralelo ao cérebro. Esse intestino e cérebro se comunicam constantemente, chamado eixo intestino-cérebro, que proporcionam a melhora do humor, do apetite, do sono e até do nosso comportamento. Para você ter uma ideia, cerca de 90% da serotonina do nosso corpo ela é produzida pelo intestino. Quando o intestino não funciona bem, várias doenças podem surgir. Segundo o INCA, o câncer de colo e de reto juntos são o terceiro tipo mais comum no país. Aos primeiros sintomas, Dona Regina correu para o médico. Eu passei mal em Cabo Frio. Como eu tinha um problema de gastrite crônica, eu achei que fosse uma gastrite crônica, né? Aí quando eu fiz a colonoscopia, constou
o tumor de intestino. Estou bem, graças a Deus, estou muito bem. No caso de sintomas como diarreia persistente, alteração do hábito intestinal, dores abdominais, perda de peso e principalmente presença de sangue nas fezes, é preciso consultar um médico. O melhor, claro, é investir em prevenção, com alimentação rica em fibras, frutas e verduras, beber muita água e praticar atividade física. Uma das informações que mais chamou atenção no meio médico recentemente foi o aumento dos números de câncer de intestino em pacientes jovens, com menos de 45 anos. E os principais fatores que a gente está relacionando essa maior incidência está sendo principalmente o consumo de alimentos ultraprocessados, o uso abusivo de antibióticos, a falta de atividade física e o consumo de álcool e de tabaco. Por isso que a gente insiste tanto na melhora da qualidade de vida e principalmente nos exames de prevenção. Muito bem, vamos também falar aí do Celular Seguro, o app que facilita a recuperação dos aparelhos furtados. No caso, o Celular Seguro. O aplicativo, que foi desenvolvido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, permite que o cidadão bloqueie, com poucos cliques, a linha telefônica, o aparelho e os aplicativos bancários em caso de roubo, furto ou mesmo extravio. Então, por meio do app, também é possível acionar o bloqueio de forma imediata e notificar as autoridades. Há também a opção de manter o e-mail ativo, o que facilita a recuperação do celular, caso ele volte a ser conectado com outro chip. Vamos conferir nesta reportagem da TV Ceará como o Celular Seguro está contribuindo para coibir crimes e fortalecer a segurança digital no país. Criado pelo governo federal, o sistema permite que vítimas de roubo e furto bloqueiem o celular com poucos cliques e que compradores desavisados devolvam o aparelho sem punição. Foi o que aconteceu com esse homem. Ele preferiu não se identificar. Comprou um celular baratinho pela internet. O vendedor jurou que era tudo legalizado, mas era roubado. Na hora eu entrei em contato com o vendedor. Aí, primeiro ele me disse que eu não precisaria me preocupar, que o celular era de uso dele mesmo, que isso aí era golpe e tal. Me disse que se eu preferisse não ir na delegacia, ele trocava o aparelho, que se eu fosse na delegacia eu ia perder o celular, pra resolver entre nós dois. Mas aí eu achei estranho, se eu não fiz nada errado, não ia custar ir na delegacia averiguar a situação. O programa Celular Seguro, ele emite as notificações, né, para possuidores que estão com aparelhos ali irregulares em todo o Brasil, né? E as pessoas que receberem essas notificações e que estão recebendo já essas notificações, elas estão comparecendo às delegacias de polícia dos estados, né? De modo tal que deve comparecer e fazer a devida entrega do aparelho. E os resultados já aparecem aqui no Ceará. O estado foi o primeiro do Brasil a ter celulares recuperados com a ajuda do programa federal. A Andréia, que teve o celular de volta, e o homem que comprou o aparelho sem procedência, sem saber, e devolveu. Os dois concordam numa coisa: cada vez mais vai coibir furtos, roubos e principalmente a receptação, né? Eu acredito que vai melhorar muito, principalmente para pessoas não passem o que eu passei. Do lado de quem perdeu e do lado de quem comprou sem saber, o resultado é o mesmo: mais segurança, mais consciência. Vamos agora falar então do Brasil no Rumo Certo, que destaca a reconstrução dentária gratuita àquelas mulheres que foram vítimas de violência. É o momento exato do combate à violência contra a mulher, e uma das prioridades do governo federal é justamente as ações concretas e os programas com reconhecimento e também reconstrução dentária gratuita para as vítimas de violência. O Brasil garante apoio, dignidade e proteção às mulheres. Vamos observar. Para
Para muitas mulheres, o trauma da violência doméstica não se limita às marcas na alma. As agressões físicas, em muitos casos, causam danos visíveis, como a perda de dentes. É aí que entra um novo programa de reconstrução dentária para mulheres vítimas de violência doméstica, recém-incluído na rede do Sistema Único de Saúde. Coordenado pelo Ministério da Saúde, o programa garante acesso gratuito a próteses, implantes, restaurações e outros procedimentos odontológicos. A ideia é humanizar o atendimento e facilitar o caminho para o recomeço. Em 2024, o SUS realizou mais de 4 milhões de restaurações dentárias, com investimento de quase 5 bilhões de reais em saúde bucal para este ano. O objetivo é expandir esse tipo de atendimento. O programa de reconstrução será implementado com apoio de estados e municípios, universidades e clínicas privadas. Isso traz uma melhoria na autoestima, isso valoriza emocionalmente, psicologicamente as mulheres para que elas superem o trauma da violência doméstica. Além disso, muitos desses atendimentos dentários também são realizados nas Casas da Mulher Brasileira, que são um dos principais eixos de atuação do programa Mulher Viver Bem Sem Violência, retomado em 2023 pelo governo federal. Atualmente, existem 11 casas em funcionamento e outras 31 unidades estão sendo implementadas. Juntas, elas realizaram 440 mil atendimentos em 2024. Essas casas oferecem atendimento integral e integrado, facilitando o acesso das mulheres à justiça e à proteção. Nós aqui fazemos com que elas tenham essa esperança de poder se reencontrar, fazendo inclusive essa parte da recuperação dentária dentro do programa, que ele é muito importante. A gente fala que é a janela da alma, é a janela que ela busca para poder ser inserida novamente no mercado de trabalho, dela poder se reencontrar na sociedade, porque o mercado de trabalho para elas é a porta de saída desse ciclo de violência. Uma porta de saída que Simone conseguiu encontrar ao se tornar manicure após ser vítima de violência pelo ex-marido. Meu primeiro emprego foi o primeiro passo, né? Graças a Deus eu saí, né, dessa, graças a Deus. E eu tô aqui para falar para essas mulheres que sofrem com isso, sabe? A gente deu o primeiro passo, sabe? Se amem, sabe, em primeiro lugar, né? Porque a partir do momento que você fala que não quer isso mais para sua vida, sabe? Faça por você. Mais um avanço para as mulheres é a criação das salas lilás. Esses espaços de acolhimento e atendimento multidisciplinar estão sendo implementadas nas delegacias de polícia civil, nas instituições de perícia criminal, nas defensorias públicas e em outras instituições do sistema de justiça. Nesses locais, as vítimas devem receber atendimento humanizado, evitando que revivam o trauma a cada novo atendimento. Os espaços também oferecem testes rápidos, contracepção de emergência e suporte psicológico. Garante que as mulheres tenham um atendimento especializado nas DEANs, nas delegacias especializadas no atendimento às mulheres, mas também encontrarão um atendimento adequado nas delegacias gerais. Então, são avanços importantes na implementação de políticas públicas para as mulheres, assim como a implementação das Casas da Mulher Brasileira em todo o país, que nós do Ministério das Mulheres estamos promovendo para garantir atendimento multidisciplinar, humanizado e eficaz, para que as mulheres tenham forças, tenham condições de romper com as diversas situações de violência que enfrentam. Outro serviço essencial para o enfrentamento à violência contra as mulheres é a Central de Atendimento Ligue 180. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos
todos os dias da semana. E é possível fazer a ligação de qualquer lugar do Brasil ou acionar o canal via chat no WhatsApp pelo 61 9610 0180. Mas em casos de emergência, a Polícia Militar deve ser acionada imediatamente por meio do 190. Muito bem, vamos falar com você que tem o seu pet. Já fez o cadastro de seu animal? Sabe como fazer aí o cadastro de animais de estimação no seu Simpatinhas? Você já fez esse cadastro? Tem alguma dúvida? Então vamos observar na matéria da parceira, que é a NTV, lá de Patos de Minas, que inclusive mostra a você como fazer o registro de seu animal de estimação. E não esqueça de fazer do seu também. O Simpatinhas, como foi batizado, é um instrumento de política pública para gerar dados essenciais sobre cães e gatos no Brasil, como quantos existem, quantos foram castrados, microchipados ou onde estão. Após a novidade, algumas dúvidas surgiram sobre como o sistema irá funcionar. Antes de mais nada, cada pet receberá um número de registro único e intransferível que acompanhará o animal por toda a vida. O cadastro é voluntário e não necessariamente é obrigatório que todo animal seja registrado. O Simpatinhas será totalmente gratuito para os tutores, ONGs, estados e municípios. O sistema já está aberto para o cadastro. Basta acessar simpatinhas.mma.gov.br. O login é feito usando o mesmo cadastro já usado para acessar outros documentos digitais, como carteira de vacinação e carteira de trabalho. Após entrar no sistema, o tutor terá que confirmar alguns dados pessoais e logo em seguida inserir algumas informações do pet, como nome, data de nascimento, cor da pelagem, espécie, sexo e local de nascimento do animal. Assim como na carteira de identidade de humanos, o tutor pode inserir uma foto 3x4 do pet. Cada tutor pode registrar quantos pets desejar e todos ficarão vinculados à mesma conta. O sistema permite também que o cadastro seja transferido de um tutor para outro em caso de adoção. A gente vê muitos casos de animaizinhos perdidos, até pessoas que abandonam também. Então, assim, vai ser ótimo para ter um controle melhor, né, da situação dos animaizinhos. Eu acho muito bom, né, porque ajuda mais na segurança do cachorro, né, o cachorro gosta de escapar, gosta de fugir, então eu acho que tipo assim, fica mais fácil, né, pra poder recuperar, né, o nosso cachorro que perde, então acho que seria muito bom. E voltamos a falar sobre questões jurídicas. O juiz da execução penal não pode substituir pena de prestação de serviço por prestação pecuniária. Justamente é uma nova orientação, uma nova informação bastante importante que vem da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, inclusive que reafirmou o entendimento de que, tendo sido aplicada a pena restritiva de direitos que consistem na preservação ou na prestação de serviço à comunidade, é vedada a sua substituição. Vamos acompanhar com mais detalhes. 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça reafirma que juízo da execução penal não pode substituir pena de prestação de serviços por pecuniária. Para os ministros, uma vez que a pena de prestação de serviços à comunidade seja imposta e tenha transitado em julgado, não pode ocorrer a substituição por uma pena de prestação pecuniária, ou seja, o pagamento de uma quantia em dinheiro. O recurso especial chegou ao STJ após uma mulher tentar alterar a pena imposta. Ela foi sentenciada a cumprir serviços à comunidade, mas pediu a troca pela pena pecuniária. O pedido foi negado em segunda instância, com base no entendimento de que, com a flexibilidade de horários no trabalho da sentenciada, não havia motivos para alterar a forma de cumprimento da pena. Já a defesa da condenada alegou que, apesar da ausência de previsão legal, algumas decisões anteriores haviam permitido essa substituição de pena com o objetivo de facilitar a execução penal e a ressocialização da mulher.
O relator do caso no STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, ressaltou que, embora o juízo da execução penal tenha certa flexibilidade para ajustar o cumprimento da pena, a lei de execução penal não permite a substituição de uma pena restritiva de direitos por outra. Além disso, segundo o ministro, a sentença já havia imposto, além da prestação de serviços, a prestação pecuniária, o que tornaria ilegal a aplicação de 2 penas dessa natureza, nos termos do Código Penal. Vamos agora falar com você que é um agricultor familiar. O governo federal vai oferecer assistência técnica e formação a agricultores familiares das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste. O programa A Ter Bem Viver, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, vai capacitar com isso mais de 8.000 famílias rurais. Vamos observar. Michele é assentada há 10 anos e vive exclusivamente do campo. Nessa área de 5 hectares, ela e o marido Francisco colocam a mão na terra para cultivar batata doce, couve, cebolinha, alho poró, salsa, pimentão e outras hortaliças. Toda a produção já tem destino certo: venda direta para os programas do governo federal. Toda a nossa produção hoje ela tem um comércio certo. Então, hoje, tanto a gente vende para os programas de governo, né, para alimentação escolar, para o PENAI, como para o PAA, que hoje é administrado pela Emater, e pelo PAA Conab, que é administrado pela Conab. Aqui tudo é produzido de forma orgânica, com rotação de cultura e consórcio, quando em um mesmo espaço se produz variedades de cultura. Dessa forma, tanto a lucratividade quanto a qualidade do solo são mantidas. Mas esses conhecimentos vieram, por exemplo, com assistência técnica. Assim como Michele, cerca de 300 mulheres rurais do Distrito Federal recebem assistência técnica do programa A Ter Mulheres Rurais do governo federal. É um projeto muito bacana da Anater, né, que a Legaliza vem executando. Com nossos técnicos, né? Nós temos engenheiros agrônomos, veterinários, zootecnistas, a gente tem uma equipe bem treinada, inclusive a gente teve um treinamento da Anater também para executar exatamente esse projeto, né, que é de empoderamento dessas mulheres, toda assistência técnica, extensão rural, que vem chegando junto a elas. E para que pessoas possam se fixar no campo com desenvolvimento sustentável e mais renda, o governo federal, por meio da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, Anater, vai oferecer assistência técnica e rural para mais 8.850 famílias de agricultores familiares das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Para isso, vai investir cerca de 31 milhões de reais no programa de A Ter Bem Viver. Para participar, entidades privadas com ou sem fins lucrativos devem enviar as propostas de seleção e contratação entre 15 e 28 de abril. Todo o processo é feito pelo Sistema de Gestão de A Ter, no site da Anater. O agricultor familiar, nós costumamos dizer que ele é um grande agricultor de pequena propriedade. E por ele ser de pequena propriedade, nem sempre ele tem condições financeiras de custear a formação. No que nós nos baseamos quando falo em informação? A formação que eu estou dizendo é a informação que ele precisa. Ele precisa saber plantar bem, fazer uma colheita apropriada, fazer um armazenamento da sua produção e uma venda da sua produção para poder gerar renda. E é isso que a Anater, juntamente aos seus técnicos, essas empresas parceiras que nós vamos fazer a contratação, fazer essa chamada, tem o objetivo de fazer, qualificar esse agricultor para ele plantar, colher e vender bem e ter uma renda que ele possa sustentar a não só ele, quanto a família dele. Atualmente, a Anater oferece 5 formações de assistência técnica e extensão rural em todo o país para promover sustentabilidade e desenvolvimento no campo.
Ao todo, são 27 mil famílias beneficiadas. O governo federal, através da Anatel, faz essa assistência e nós esperamos que nós consigamos melhorar ainda mais a vida do agricultor, fazendo ele, ensinando, proporcionando que ele possa plantar melhor, colher melhor e vender melhor e gerar renda para a família e subsidiar a vida dele no campo. Muito bem, vamos falar agora de alimentos, porque os preços da batata e da alface caíram nos principais centros de abastecimento do país, isso no mês de março de 2025. Porém, o Brasil também registra bons resultados nas exportações de frutas. Vamos observar. Os preços da batata continuam em queda nos principais mercados atacadistas. De acordo com o 4º boletim hortigranjeiro da Conab, a redução em março foi de 5,34% na média das centrais de abastecimento analisadas, reflexo direto da boa produção da safra das águas. Já a alface teve uma queda ainda maior, 8,8%, impulsionada pela maior oferta do produto, especialmente nas ceasas de São Paulo, Belo Horizonte e Recife. Nas frutas houve estabilidade. A banana e o mamão apresentaram leves quedas de preços, enquanto a maçã teve o recuo de 2,2%, com o avanço da colheita da variedade Fuji. Já a melancia e a laranja praticamente mantiveram os mesmos patamares de preços do mês anterior. E no cenário internacional, o desempenho também foi positivo. No primeiro trimestre de 2025, o Brasil exportou 301 mil toneladas de frutas, um aumento de 26% em relação ao mesmo período do ano passado. O faturamento também cresceu. Foram mais de 311 milhões de dólares, impulsionando a presença do país em mercados como Europa e Ásia. Muito bem, vamos falar de universidade. A Universidade Federal Fluminense, então lá no Rio de Janeiro, ganhou um presente. E olha que presente, a doação do acervo pessoal do repórter cinematográfico Esdras Batista, que foi morto em 1988, e inclusive nos rolos de filme negativos que estavam guardados em imagens históricas, que são ali apresentadas e raras, que até hoje estão sendo redescobertas pela equipe do Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual, o LUPA. Vamos observar. 4 décadas de registros da história do Rio de Janeiro e do Brasil estavam guardados, intocados, na casa do autor das imagens. O alagoano Esdras Batista tinha nas mãos uma câmera de 16 milímetros, formato utilizado para registrar fatos jornalísticos na época em que trabalhava como repórter cinematográfico. A primeira surpresa foi o tamanho do acervo, né? Quando a gente foi na casa onde ele viveu para ver, a gente não imaginava que eram 1000 latas. Aqui na Universidade Federal Fluminense, a UF, um laboratório funciona para que passado e presente se encontrem em imagens e sons. O acervo de Esdras Batista foi doado ao LUPA, Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual, que encontrou verdadeiros tesouros. A gente tem algumas imagens que já se tornaram conhecidas, como a passeata dos 100 mil, que foi um evento que, por motivos políticos, o Esdras mesmo não circulou enquanto ele era vivo, estava escondido, né, para não ser apreendido, e a gente descobriu que é uma passeata e que ele filmou o Grande Otelo, Vinícius de Moraes, Tônia Carreiro, vários intelectuais e artistas, Vladimir Palmeira, naquele momento histórico. Fora o registro da transformação urbana da cidade do Rio de Janeiro, as obras, as construções, a moda, a cultura. O grande diferencial do laboratório é ter uma estrutura própria de digitalização. Nossos voluntários e alunos vão revisar todo o filme numa mesa enroladeira, ver se ele está em condições de digitalizar, se está limpo, passar pelo scanner o filme. E daí vamos digitalizar. É uma coisa que me faz pensar sobre a importância da gente estar preservando as memórias audiovisuais. Tudo que a gente digitaliza aqui do nosso acervo é colocado à disposição publicamente para as pessoas verem, descobrirem e reutilizarem novas obras. Essa é a razão de ser de você preservar.
Atenção, cantores de todo o Brasil. Venha cantar e mostrar todo o seu talento para o Brasil e o mundo. No programa Luar Sertanejo, com Dirce Mariani. Liga, fala com o Dirce Mariano, fala com o Luiz Carlos e venha participar. É muito gostoso e é muito bom estar aqui. Muita música, boa prosa e o melhor para você. Ligue agora pelo WhatsApp, código de área 44 99951 2523. Lembrar que também o Palhão Artesanatos, ele está há mais de 57 anos na rua Oiapoque, hoje em novo endereço, e atendendo você. Ele tem lá a linha de produtos que envolve a matéria-prima e também produtos para a decoração de sua casa. Falando em decoração, você encontra lá as esteiras, todos os tipos. Tem lá também, além das esteiras, bolsas, chapéus. Você vai encontrar cestas de bime, bambu, cesta em palha, uma linha completa. E olha, todos os tipos de cash pole. Você que busca cash pole na palha da taboa, milho, na palha também da carnaúba e todos os tipos de esteiras. Em carnaúba, sisal, taboa, de junco, seda do buriti e também aquele trançado branco. Tapetes, caixas para presentes, está chegando aí a época de festa, Natal, ele tem lá para você. E olha, cesto para roupas, também para você que tem padaria, para pães, para supermercados, uma linha completa. São mais de 4.000 itens diferentes para bem atender. Está localizado, como dissemos, na rua Oiapoque, ali na Rangel Pestana, né? Através da Rangel Pestana, a rua Oiapoque, perto ali do viaduto gasômetro, né? E você que quer fazer negócio através do WhatsApp 95265-8255, tem também o 8256 e o 8258. Lembrando que além do atendimento, você tem orientações e você faz tudo isso através do WhatsApp, porque o Palhão Artesanatos é mais de 57 anos com tradição e atendimento diferenciado a você. Muito bem, vamos falar então de cinema. O filme Olha, Ainda Estou Aqui se tornou o primeiro filme brasileiro a conquistar o principal troféu do Prêmio Platino do Cinema. Inclusive é uma ótima notícia. A premiação, que existe desde 2014, está celebrando o audiovisual dos países latino-americanos e também da Península Ibérica. Vamos observar com mais detalhes esta outra informação. Ainda Estou Aqui é o primeiro filme em língua portuguesa a conquistar a principal categoria do Prêmio Platino, e além de ter sido escolhido como melhor filme, levou outros 2 troféus, o de melhor atriz com Fernanda Torres e o de melhor diretor para Walter Salles. O prêmio também celebra as séries produzidas pelos países ibero-americanos. Cena, que conta a história do piloto, foi escolhida para o prêmio de melhor criador de série. Muito bem, ainda falando de turismo, vamos falar lá do Espírito Santo, o estado que está atraindo observadores de aves do mundo todo. E a razão é porque eles têm lá uma enorme diversidade de passarinhos e a equipe, inclusive, da TBE do Espírito Santo fez algumas paradas em pontos de observação e vai nos mostrar isso agora aqui para a gente. Eles estão por toda parte, no alto das árvores, na mata fechada, até mesmo nas praças da cidade. Para quem sabe olhar, cada canto esconde um espetáculo. Observar as aves é mais do que apenas olhar para cima. É paciência, técnica e, às vezes, um pouquinho de sorte. E hoje a gente veio para Santa Teresa, região serrana do Espírito Santo, para conhecer essa prática que cresce a cada dia e que movimenta o turismo da cidade. Santa Teresa faz parte da Rota das Aves do Espírito Santo, um circuito criado para incentivar o turismo de observação. São mais de 380 espécies registradas. Nossa primeira
primeira parada é na Reserva Biológica Augusto Husky, um dos lugares mais ricos em biodiversidade do estado. Vem gente do Brasil e do exterior para Santa Teresa em busca de aves que tem aqui. Muitas espécies lindas, muitos beija-flores, aqui é o local dos beija-flores, né? Até a terra do Augusto Husky. No início, as aves preferiram se esconder, mas achamos um lugar estratégico para aguardar. Aqui, a paciência é fundamental. Depois de alguns minutos de espera, olha quem resolveu dar as caras. Esse é o barranqueiro de olho branco, conhecido pelo seu canto com notas altas. Olha lá, tá balançando os galhos. Barranqueiro de olho branco. Entre as espécies mais difíceis de encontrar está a saíra apunhalada, uma das aves mais ameaçadas do Brasil. Não tivemos a sorte de encontrá-la, mas o Vitor já, e fez esse registro. Por que saíra apunhalada? Ela é branquinha e tudo vermelho aqui, como se alguém tivesse dado uma apunhalada nela e o sangue tivesse escorrido. Ela é linda. E só tem no mundo, só tem no Espírito Santo. Ela é endêmica daqui, só tem aqui. Agora seguimos para um ambiente diferente. Estamos em Vitória. O Vicente, de apenas 8 anos, já reconhece espécies pelo canto e fotografa os próprios registros. Eu perguntei para o meu pai bem assim, se a gente poderia começar a observar aves. Então ele respondeu que a gente podia sim passarinhar. O primeiro pássaro que ele identificou foi a lavadeira mascarada, uma das mais comuns nas cidades. Teve um ano que eu fui o observador de aves que fez mais novas espécies no ano de 2023. A observação de aves une gerações e mostra a importância de preservar o meio ambiente. Tudo que a gente registra, a gente posta num site brasileiro chamado Wikiaves. Esse site fica disponível para todo mundo, alimentado por nós. Então, em 2023, por exemplo, foi o site mais visto no mundo nesse segmento de observação de aves. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final. Agradecendo a sua audiência, mas antes de encerrarmos, vamos falar aí da costa do litoral oeste cearense e da Praia da Baleia, que é onde o tempo parece esquecer a nossa pressa do dia a dia. Um lugar que está acolhendo moradores, que encanta turistas e também desperta oportunidades com simplicidade e beleza. Em Tapipoca, a natureza e a cultura andam lado a lado. Vamos observar nessa reportagem da TV Ceará. Na Praia da Baleia, até os coqueiros dançam devagar. E nessa faixa extensa de areia, carros não passam, mas motos sim. Lá vem uma. É um morador antigo que atravessa a orla para chegar mais rápido onde precisa. Aqui, isso faz parte da rotina e do jeito de viver. Aqui na Baleia sempre foi livre para a população andar, tanto de carro como de moto aqui na Praia da Baleia sempre foi livre. Como nessas outras praias de fora é proibido. São 180 quilômetros de Fortaleza até o Paraíso. A Baleia se modernizou, mas continua vila. Um refúgio onde o tempo corre mais manso e o silêncio é parte da paisagem. A cidade de Itapipoca tem aproximadamente 25 quilômetros de orla marítima. Mas a joia da coroa da cidade é justamente essa praia, a Praia da Baleia. O nome é bastante conhecido, mas o lugar ainda é pouco explorado. Itapipoca é conhecida como a terra dos 3 climas, mas aqui na Baleia tem 3 climas bem próprios. É a felicidade, o entusiasmo e essa sensação incrível de pertencimento. Mas nem só de praia vive a baleia. Aqui estão os esplendorosos lençóis baleienses, com enormes dunas e lagoas sazonais. À beira deles, um criadouro de peixes que gera mais que alimento. Gera emprego, renda, oportunidades. Empreender aqui é plantar no sal e colher frutos doces. Foi assim que esse gaúcho chegou à Baleia e não quis mais voltar. Isso aqui não é trabalho não, isso aqui é um prazer, isso aqui é uma maravilha demais.
Com essa vista aí, é água, é sol. É assim que a baleia se revela, entre conversas simples, sabores autênticos. Nos Lençóis Baleienses, o pôr do sol é um espetáculo à parte, para quem gosta de aproveitar a natureza como ela é, sem filtros, apenas algumas fotos. E com essa última informação, o Tele Brasil Notícias da semana vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, lembrando que você nos acompanha através também do Facebook ou YouTube, @Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo no Facebook, A Hora da Notícia. Queremos agradecer também o trabalho técnico de toda a nossa equipe e estaremos de volta na semana que vem com muito mais informações. Até lá! Tele Brasil Notícias.